outra questão é o tempo maior para consolidar novas aprendizagens. Isso a gente escuta muito, né? Pessoas com deficiência intelectual precisam de um tempo maior. Precisam, mas várias pessoas também precisam de um tempo maior, né? Temos tempos variados, né, para a execução de diferentes tarefas. Por exemplo, se eu vou produzir uma redação, eu faço isso rapidinho. Mas se eu tenho uma lista de contas, né, de divisão e multiplicação para resolver, por exemplo, eu demoro uma eternidade. Tudo depende da habilidade de cada um, da sua facilidade. Então a gente precisa observar isso, né? Ter esse feeling, né? Ter essa percepção dos nossos alunos. Onde ele está demorando mais? Ele está demorando mais para fazer o quê, né? Qual é a maior dificuldade dele? E aí a gente vai adaptando, né? Então é sempre importante a gente ir adaptando. Qual é o meu objetivo de hoje? O objetivo de hoje é a construção de frases. Então se eu sei que ele demora em relação a essas atividades, ao invés de eu passar 6 frases igual eu passo para todos os alunos, para ele eu vou passar 3. Aí ele fez a mesma atividade, ele está realizando a mesma aprendizagem, né, a mesma estratégia ali com todo mundo, só que eu estou adequando em relação ao tempo, né, para ele não ficar depois prejudicado, por exemplo, em relação à próxima atividade, ao próximo conteúdo, né. O tempo é sempre um sinal de alerta, a gente precisa estar sempre atento para verificar, né, quanto tempo ele está demorando, quanto ele ainda vai demorar, né, se não vou acabar prejudicando outros conteúdos, se eu posso dar esse tempo, como que eu posso dar esse tempo, né? Então, essa flexibilidade é fundamental. Às vezes, para favorecer esse tempo, a gente pode dar alguns apoios, né? Então, um apoio visual, um apoio mais prático. Por exemplo, se eu quero que a criança ache no caça-palavras palavras que tenham 2 S's, por exemplo. Para os demais alunos, eu posso só pedir isso e não dar as palavras. Para o aluno com deficiência intelectual, eu posso, por exemplo, colocar as palavras em cima, fazer o banco de palavras. E explorar sempre os sentidos, né? Então, não somente o visual, mas o auditivo, o tátil. Quanto mais eu conseguir explorar os sentidos com os meus alunos, melhor vai ser a sua aprendizagem. Então, oferecer uma atividade, um conteúdo de diferentes maneiras. Não somente que ele escute a informação, mas que ele entre em contato, que ele faça uma brincadeira, um jogo, uma dinâmica, que ele escute uma música sobre o assunto, que ele veja um recurso visual sobre isso, né? Um vídeo, um filme, alguma coisa. Então, quanto mais eu conseguir explorar os sentidos dos meus alunos, melhor. Né? E é importante a gente sempre oferecer o mesmo conteúdo pelo menos umas 2, 3 vezes, né? De maneiras diferentes. Então, às vezes a gente acha que o meu aluno fez atividade hoje e ele acertou tudo. Então ele já aprendeu. Não, né? Se eu retomar talvez essa atividade amanhã, talvez ele não consiga fazer. Se eu coloquei uma situação problema hoje e amanhã eu coloco outra situação problema, as informações mudaram. Pode ser que o meu aluno consiga fazer, pode ser que não. Então, na dúvida, é melhor a gente garantir essa aprendizagem. Então, oferecer sempre o mesmo conteúdo de 2 a 3 vezes em situações diferentes. Então, uma vez eu favoreci a questão auditiva, outra vez a questão do paladar, ou então do olfato, e aí a gente vai variando dependendo do conteúdo, né? Mas sempre buscar variar, né? Buscar oferecer uma música, um filme, uma imagem, algo que marque, né? É importante a gente marcar esse nosso conteúdo, né? Que tem uma certa emoção, né? Uma certa afetividade na aprendizagem dos nossos alunos. E aí a gente precisa, então, realmente buscar esse olhar diferenciado, né? Muitas vezes nós, pedagogos, os professores, até os psicopedagogos, eles acabam se acomodando um pouquinho na rotina, né? De ensino, na estrutura. Então eu faço sempre do mesmo jeito, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, né? Será que sempre deu certo? Será que todos os alunos sempre aprenderam, né? Será que não existe uma outra forma que eu possa ensinar esse conteúdo, né? Que não vai favorecer, que não vai contribuir para a aprendizagem do meu aluno? Então, esse é o olhar da neurociências, né? Que a gente olhe no processo, que a gente pense que o nosso objeto ali de trabalho é o cérebro. É o cérebro que aprende, né? A gente precisa entender um pouquinho mais como que nossa criança aprende, né? Como que o nosso aluno se desenvolve. Pensar no processo
de aprendizagem, não somente no processo de ensino, né? Se não tem ensino, se não tem aprendizagem, não tem ensino, né? Então, a gente precisa pensar nessa via de mão dupla de ensinagem e de aprendizagem. E é isso que vem a contribuição, né, da neurociência, para a gente pensar em estratégias de intervenção, estratégias pedagógicas, que elas sejam mais eficientes, que elas sejam mais baseadas em evidências científicas, né, que a gente consiga comprovar que, olha, essa prática dá certo, isso aqui vai contribuir, isso pode facilitar, isso vai favorecer. Né? Então, é esse olhar que a gente tem que ter. Não é a gente jogar fora tudo o que a gente já estava fazendo. Mas eu aprendi na minha graduação que isso aqui dá certo. Isso aqui dá certo, mas e se eu fizer isso aqui dessa maneira? Né? Então, a gente tem que ter essa flexibilidade, né? A gente tem que buscar sempre essa adaptação das nossas práticas, das nossas estratégias em favor da aprendizagem dos nossos alunos. Alguns olhares, eles contribuem para a prática pedagógica, né, para a nossa prática de intervenção em relação ao aluno com deficiência intelectual. Esses olhares, eles favorecem, por exemplo, a identificação precoce das necessidades das nossas crianças. Então, se a criança está lá com seus 2, 3 anos e a profissional que trabalha com ele na educação infantil, por exemplo, já percebeu alguma coisa diferente, isso faz muita diferença, né? Então, precisamos dar uma atenção maior, né, para as crianças nessa faixa etária, de 2, 3 anos. Né? O que está acontecendo com elas? A linguagem já está ok, a comunicação está ok, ela consegue pedir para ir no banheiro, por exemplo, ela tem interesse por músicas, por brincadeiras. Então, quanto mais precoce a gente conseguir identificar alguma deficiência, alguma dificuldade, algum transtorno, algum déficit, melhor, né? Então vamos olhar para nossa criança com um olhar de pesquisador, não procurando algum problema, mas conhecendo essa criança, né? Quanto mais eu conheço a minha criança, mais vai favorecer a minha prática de ensino, porque aí eu vou saber, ela gosta mais de musiquinha, então pela musiquinha eu consigo ensinar mais. Ela não presta muita atenção em filme, então o filme é uma prática que talvez não dê muito certo. Então, com esse olhar de buscar as facilidades e desenvolver as habilidades dos nossos alunos. Sempre oferecer os objetivos de intervenção de maneira sequencial. O objetivo é que a criança escova os dentes, né? Então, comece já colocando o creme dental para ela só fazer o movimento. Aí depois eu vou tirando esse apoio e até que ela consiga apertar o tubo de pasta e fazer essa atividade sozinha, né? Então, vamos pensar em intervenções, estratégias de ensino de uma maneira sequencial. E aí a gente consegue identificar as necessidades de adaptação. Então, se eu tenho uma prática mais coerente, mais adequada, né, que segue uma sequência, eu consigo perceber aonde exatamente está a dificuldade da minha criança. Então, vamos pensar na escovação dental, né? Então, ela está lá escovando o dente, ok. Mas a hora que eu fui pedir para ela só colocar o creme dental, ela não conseguiu. Bom, então aí eu percebo uma dificuldade na coordenação motora, será? Ou uma dificuldade na intensidade dessa força, né? Então aí a gente consegue identificar o problema de uma maneira mais pontual. E pensar em objetivos mais coerentes, né? E então buscar estratégias que favoreçam depois essa dificuldade que foi mais pontual. Então, se não era uma dificuldade, por exemplo, nesse movimento, é uma dificuldade nesse movimento. Então, o que eu posso fazer, né? E aí eu busco, sim, estratégias de intervenções e adaptações mais adequadas para minhas crianças. Então, a minha criança ela consegue fazer esse movimento, mas ela não consegue fazer o movimento, por exemplo, para fazer a letra cursiva. Aonde está a dificuldade exatamente? E aí eu consigo buscar estratégias mais pontuais, mais efetivas, né? E em cima dessas dificuldades, em cima dessas habilidades mais pontuais, eu penso num plano de ensino individualizado. Né? Então, aí sim que eu vou pensar, bom, o objetivo é que a minha criança construa frases, que o meu aluno ele consiga organizar as frases. Então, onde ele está? O que ele consegue fazer? Né? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas potencialidades? Ele tem mais facilidade na escrita? Ou então ele consegue ler, mas ele não consegue escrever? Então, que tipo de atividade vai favorecer? E aí, em cima dessas habilidades, eu penso em estratégias específicas para minha criança. Então, eu não vou mudar o meu plano de ensino. Então, o plano de ensino para a turma é reconhecer as vogais. Então, para ele também vai ser isso.
Só que, por exemplo, ele tem a dificuldade na coordenação motora. Então, o que eu posso adaptar? O que eu posso fazer? Quais recursos eu posso utilizar? Ou então, o objetivo da atividade é escrever uma história sobre os 3 porquinhos, mas o meu aluno ele ainda não consegue escrever histórias. Então, eu vou adaptar essa atividade, vou adaptar o meu objetivo, né? E aí eu penso num plano de ensino específico para esse meu aluno. Então, ao invés dele escrever uma história, por exemplo, ele pode escrever uma frase, ou então ele pode ir dando qualidades, ou ele pode ir ligando o desenho, as figuras até as palavras, ou intercalando os adjetivos, né? Então, o porquinho contra o porquinho, a casinha de qual que era a casinha, intercalando os desenhos. Então, esse porquinho tem a casinha desse jeito. Então, tem várias estratégias que a gente pode ir buscando para desenvolver com os nossos alunos. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento, né? Ter esse olhar nas habilidades, nas competências e nas dificuldades dos nossos alunos. A partir do que ele já consegue, das suas facilidades, a gente pensar num plano de ensino mais individualizado, mais adequado para essa criança. E aí a gente vai avaliando. Sempre é importante avaliar o processo, né? O progresso dessa criança ao longo dos nossos objetivos. O objetivo final é reconhecer as 5 vogais. Ensinei a vogal A, já avalio, né? Já busco fazer a avaliação para não chegar lá na letra U, por exemplo, se eu seguir a ordem, né? Chegar lá na letra U e eu acabar me frustrando e frustrando a criança, o aluno, porque ela não entendeu, por exemplo, a letra E, né? E aí eu perdi todo o resto do processo, perdi o tempo, perdi minhas estratégias de intervenções, porque eu não verifiquei no momento que a criança não tinha entendido a letra E. Então, pensar em estratégias pontuais, específicas, e já avaliar se houve aprendizagem ou não, para eu mudar a minha estratégia de intervenção, para eu reformular, buscar outros recursos, outras maneiras de trabalhar esse conteúdo com o aluno. Então, é sempre importante a gente ir avaliando ao longo do processo. Algumas contribuições da neurociência são bem pontuais em relação à questão do ensino, da aprendizagem, né? Então, ela trouxe a questão do olhar do problema, da dificuldade de uma maneira mais individualizada, né? De uma maneira mais pontual em relação àquele aluno. Então, como que ele aprende? Como que essa criança aprende? E aí, a partir de como ele se desenvolve, eu vou pensar em estratégias mais eficazes para essa criança. Então, a gente tem uma educação, a gente tem um ensino mais adequado, né? A gente tem uma proposta de intervenção que traz um resultado mais positivo, né? Quando a gente pensa no como ele aprende, como ele se desenvolve, como que acontece, né, esse processo de aprendizagem dessa criança, né? Então, a gente analisa os tipos de dificuldade. Então, era uma dificuldade mais adaptativa, mais intelectual, era de comunicação. Então, a gente pensa nos tipos, né? Então, por exemplo, uma dificuldade verbal, uma dificuldade não verbal. Então, qual é o tipo, né? E aí, a partir disso, a gente construir estratégias de intervenções mais eficientes. Uma outra questão é a relevância da estimulação multissensorial. Isso é fundamental, né? Para todos os alunos. E para os alunos com deficiência intelectual, ele fica mais marcante, né? A gente precisa estimular todos os sentidos para que essa aprendizagem ela seja mais significativa. Ela tenha uma interferência prática na vida dessa criança, ela cria um sentido, né? E ele consiga depois buscar nas suas memórias, né, algo que traga essa lembrança dessa aprendizagem, ou seja, que verificar que ele realmente aprendeu a nossa proposta, o conteúdo que foi trabalhado com ele, né? E aí, o controle das variáveis em relação ao espaço e tempo, né? Saber que, por exemplo, uma situação desfavorável emocional pode contribuir naquele dia, né? Então, a criança passou por uma briga, né? Ou por uma situação que ela não estava muito bem, né? Naquele dia ele veio diferente, né? Isso a gente percebe muito em várias deficiências, em vários transtornos. Então, levar isso em consideração. Ou então a sala de aula naquele dia estava escura, ou estava muito quente, muito calor, né? Tudo isso afeta diretamente na questão da ensinagem, né? E da aprendizagem dos nossos alunos. Então, a gente precisa olhar as variáveis que estão à volta dessa criança. Não é somente a questão interna, mas a questão do meio que ela está inserida. A criança foi naquele dia para a escola sem o almoço, né? Será que o rendimento dela vai ser o mesmo no dia que ela vai alimentada, né, que ela almoça antes de ir para a escola?
Então, esses são fatores que a gente precisa levar em consideração. A grande contribuição assim, que a gente pode destacar aqui é em relação à plasticidade cerebral. A gente perceber que a nossa intervenção, a nossa prática pedagógica, ela modifica o cérebro do nosso aluno, né? Da nossa criança. O que é aprendizagem? A aprendizagem é a gente colocar ali condições, comportamentos, estratégias que a criança ela vai incorporando e vai transformando a sua prática no seu dia a dia, né? Ela vai modificando a sua forma de se expressar, modificando a sua forma de agir, modificando a sua forma de realizar algumas estratégias, né? E isso acaba modificando internamente. Então, acaba modificando o sistema nervoso central, a sua estrutura cerebral, né? Então, são aliadas, né? A gente não tem o nosso cérebro rígido, né, sempre. Então, ele vai se modificando. Então, ele tem uma plasticidade. O conceito é muito amplo, né? Ele é muito complexo. Mas, assim, para a gente entender um pouco mais na prática, né? Que a nossa intervenção pedagógica, ela faz diferença, sim, e que é importante a gente estimular, a gente incentivar, a gente oferecer realmente intervenção, né? Quanto mais a gente conseguir atingir esse aluno, mais vai ser a sua aprendizagem e a gente vai conseguir essa plasticidade, esse desenvolvimento, né? A gente não tem uma pedra ali, né? A gente tem um aluno que tem todos os seus sentidos favoráveis à aprendizagem, pensando no aluno com deficiência intelectual. Então, ele tem os sentidos ali favoráveis à aprendizagem e que a gente precisa estimular esse contato dele com o meio para que ele crie novas experiências, novas estratégias, que a gente consiga que ele aprenda, que ele desenvolva e que ele mude o seu comportamento em relação às situações do dia a dia e assim ele vai se desenvolvendo, né? Então, essa é uma das grandes contribuições da neurociência em relação ao trabalho com a pessoa com deficiência, em relação à inclusão escolar e à nossa prática pedagógica. Quando a gente pensa nessa plasticidade, né, e na questão da minha intervenção pedagógica, a gente pensa, mas como que eu posso fazer isso? Qual é o caminho, né? A gente pode falar que, em relação ao deficiente intelectual, a gente tem que oferecer a atividade várias vezes, de várias maneiras, e que é importante a gente lembrar que tem que ser devagar. Então, pequenos passos, pequenas estratégias, começar do mais simples e aumentando a complexidade, verificar a questão do apoio, né? Então, de várias maneiras, indo devagar e não ter medo de oferecer atividade várias vezes. Que às vezes o professor fala, mas eu vou falar sobre isso de novo. Mas quem sabe dessa vez, se você utilizar esse recurso, não vai ser mais marcante, não vai ter um significado maior. Ele não vai fazer uma ponte com aquilo que ele já viu, né? Não tenha medo de oferecer o mesmo conteúdo várias e várias vezes, né? Mas, claro, não vai ter a mesma atividade da mesma maneira, né? Como se fazia antigamente, eu tenho certeza que ninguém mais faz isso, né? Por exemplo, a cópia, né? Da mesma letra várias vezes, folhas e folhas, né? A gente via muito isso antes, né? Ninguém mais faz isso. Copiar a letra A, por exemplo, na folha do caderno inteiro, depois a letra B na folha do caderno inteiro, sem ter um contexto, sem ter um significado, sem fazer de uma maneira diferente, sem ter uma experienciação, né? Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso buscar objetos miniaturas que começam com A, figuras que começam com A, cantar uma musiquinha que tenha a palavra com A, por exemplo, uma abelhinha, alguma coisa nesse sentido, fazer o A com guache, fazer o A de massinha, pegar o A no alfabeto móvel. Percebe como muda, né? A minha interação com essa letra, colocando ela dentro de um contexto. Então, A de amora, A de abelha, A de árvore, A disso. Então, a gente amplia, né, a nossa vivência, o nosso conhecimento em relação ao conteúdo que a gente quer ensinar, né? Então, várias maneiras, devagar e várias vezes. E aí a gente tem que pensar em intervalos planejados. Então, estou trabalhando, por exemplo, a minha aula é das 7 da manhã ao meio-dia. O rendimento do meu aluno é o mesmo nesse tempo todo? Né? Será que a sua atenção, a sua concentração é a mesma? E aí a gente precisa, então, pensar nesses intervalos, né? Perceber o aluno. Então, até que momento, né? Quantos minutos, quantas horas ele conseguiu se concentrar? Aonde ele se perdeu? Então, onde ele se perdeu, a gente pensar numa intervenção que ele consiga relaxar, né? Que ele consiga, por exemplo, não pensar em nada, como a gente fala, né? Que não tenha uma demanda cognitiva.
né? Então, uma prática mais light, né? Como a gente fala, por exemplo, uma leitura de leite, um jogo, né? Uma atividade que não tem uma demanda cognitiva tão grande. Algumas práticas, nossa, favorecem que essa plasticidade, esse desenvolvimento aconteça, né? Então, a modelagem, o reforçamento seletivo, né? A gente pode oferecer para o nosso aluno, sempre está incentivando, sempre está estimulando, né? Tá presente, né? Não é só passar a atividade, sentar na sua cadeira e ficar esperando para corrigir, né? A gente precisa estar presente nesse processo, né? Intervindo, aonde ele precisa de uma intervenção. Cuidado com isso. Muito bem, isso, continua desse jeito, né? Faça assim agora, né? Dê um modelo, né? Então, ter esses objetivos claros para a gente saber aonde a gente pode intervir, né? Ou então, tá sempre atento, observando, para ver onde o aluno está com dificuldade, para, cuidado com isso, não é meio por aí, né? Faça desse jeito, por exemplo, faça assim. Então, isso contribui, né? Uma coisa que é importante é a gente fazer o ensino explícito. Então, qual é o meu objetivo do dia? Meu objetivo do dia é esse. Então, deixar explícito, deixar isso claro para o aluno. A gente escuta muito essa palavra quando a gente fala no ensino de consciência fonológica. A consciência fonológica precisa ter um ensino explícito. Então, se a criança não sabe qual é a correspondência entre o grafema e o fonema, se eu falo a palavra foca e a minha criança, meu aluno não sabe qual é a letra, eu preciso ensinar, preciso deixar isso claro. De F, de foca, né? Então, eu preciso deixar isso claro para minha criança. Qual é a correspondência, grafema-fonema. Então, tem situações, tem momentos que o ensino tem que ser claro, né? Que a gente precisa deixar claro para o nosso aluno qual é o objetivo que a gente quer, o que a gente quer com aquele ensino, com aquela atividade, né? Sempre que se comunicar, né? Muitas vezes a gente acaba pensando em estratégias, pensando em habilidades e a gente acaba não comunicando a nossa criança, né? Vamos fazer isso, o objetivo disso de hoje é esse, né? A gente acaba só passando, né? A gente vai e passa, né? Então, ter esse diálogo com o nosso aluno facilita, né? E esse diálogo também com toda a equipe, né? Muitas vezes o professor fica numa ilha, ele fecha a porta da sua sala e, lá ele resolve todas as suas situações, né? Então, vamos aproveitar os momentos de reuniões com coordenação, os momentos de formações continuadas, para a gente trocar conhecimento, né? A gente tem que sair um pouco dessa ilha que a gente vive. Muitas vezes a gente fica tentando reinventar a roda e o colega da sala do lado já inventou, né? Então, são estratégias que muitas vezes ele utiliza que eu não tenho conhecimento e que eu poderia contribuir para o meu aluno. Então, eu preciso pensar nisso, né? Nessa troca de informação, de experiências, de conhecimento, né? Esses congressos que existem são fundamentais, né? A gente continuar se capacitando, indo atrás de informação, se relacionando com outros profissionais, que às vezes a gente precisa de um olhar diferente que a gente não consegue. E aí o outro profissional, né? O palestrante, ele acaba te dando uma dica. Se você fizesse isso, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Então a gente precisa sair um pouco dessa ilha que a gente vive e conversar com outras pessoas, né? Em faculdades, né? Muitas vezes o professor tem receio, fala, eu não vou naquele evento que vai ter lá na faculdade, porque eles vão falar muito difícil. Mas comece aí, né? Comece a buscar essas informações que a gente vai percebendo que elas contribuem para a nossa prática e que às vezes a linguagem não é nem tão difícil como a gente pensava que fosse, né? Então a gente precisa buscar sempre conhecimento, informação, trocar informações com os nossos colegas, né? Com o professor da sala de aula, que a gente cresce e só contribui para o ensino do nosso aluno. Outra questão importante é a observação. O professor ele tem que ser observador. Observar o seu aluno, você tem que saber o que é normal com ele, né? Qual é o humor, qual é o comportamento, o tipo de linguagem, o seu tempo, né? A sua habilidade, a sua facilidade, o que é normal. O que saiu da casinha, né? O que não deu certo hoje. Hoje ele chegou meio tristinho, hoje ele chegou e não falou nada, né? Se eu sei qual é o comportamento natural, qual é o comportamento normal, eu vou saber quando aconteceu alguma coisa. E isso vai afetar a aprendizagem da minha criança, né? Isso vai afetar o desenvolvimento do meu aluno naquele dia. Então, a gente saber observar sempre é fundamental, né? Ter esse olhar pesquisador, esse olhar
mais carinhoso, né? Mais pedagógico, mais de pesquisador mesmo com o nosso aluno, né? Quando a gente aprende, as nossas conexões cerebrais elas se modificam. Então a aprendizagem está diretamente relacionada com o cérebro, né? Então quando a gente fala em neurociência, estamos falando em conexões neurais, em plasticidade cerebral, em estrutura cerebral, sistema nervoso central, né? É importante a gente ter um pouco de conhecimento sobre isso e saber qual é a prática, né? Qual é a estratégia pedagógica que vai ajudar, né? Então, a gente percebendo, como no caso da deficiência intelectual, quais habilidades intelectuais elas podem estar comprometidas, vai facilitar a nossa prática. Então, com o apoio da neurociência, nós, professores, a gente pode buscar desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem que sejam mais adequadas. Então, o problema está na abstração. E a neurociência me mostra que a abstração é algo complexo, que envolve quais lobos do nosso cérebro. Tá, ok, mas em relação à prática pedagógica, né? O que eu posso fazer em relação a isso? Eu quero trabalhar a abstração, então como eu posso intervir? O que eu posso fazer? O que o meu aluno gosta? Até onde ele vai? O que ele consegue, né? Então eu preciso conhecer o meu aluno, ou observar o meu aluno para saber como que eu posso trabalhar essa habilidade, né? Somos todos diferentes. Então as diferenças elas são naturais, né, do ser humano. Então por isso é importante a gente conhecer esse processo, né? Qual é o processo de aprendizagem da nossa criança, o que pode estar comprometido no caso do deficiente intelectual, para a gente buscar metodologias, estratégias e práticas e intervenções pedagógicas que elas sejam mais eficientes, né? A gente precisa ampliar o nosso olhar pedagógico, né? A nossa prática de ensino e avaliando, né, pontualmente. Então, se eu tenho um plano de ensino individualizado para minha criança, eu já tenho os objetivos focados no que eu quero, no que eu espero que ela faça, que ela realize, né? E aí eu tenho esses objetivos também de uma maneira crescente na dificuldade. Então eu consigo pontualmente intervir, pensar em uma intervenção pedagógica, numa prática pedagógica que resolva, né, que ajude a identificar qual é a dificuldade e que essa criança consiga evoluir, né? E aí, se caso não tenha evolução ou se a minha prática não deu um resultado positivo, eu fazer algum encaminhamento ou buscar auxílio de algum outro profissional, se for necessário. Então, quando a gente pensa na intervenção pedagógica e aliada à questão da neurociência, a gente sempre busca a questão da flexibilização do programa, o olhar ele tem que estar focado no aluno, né? O meu objetivo é que o meu aluno aprenda. Então, a gente precisa sempre ter esse olhar voltado para o aluno. Pensar não somente em estratégias de ensino, mas em estratégias de aprendizagem. Então, como que o meu aluno vai aprender o conteúdo que eu quero ensinar? O que ele precisa saber antes, né? Quais estratégias, quais habilidades, quais competências ele tem que ter para que ele consiga fazer o que eu estou propondo para ele. E aí sim buscar adaptação. A adaptação é fundamental, né? Às vezes a gente pensa em adaptação curricular, adaptação de atividades, como um monstro, né? Como um bicho de 7 cabeças. Não é, né? A gente pode, em pequenos momentos, em pequenas adaptações, como um exemplo que eu dei da produção de texto, né? Ao invés da criança produzir o texto dos 3 porquinhos, ela pode somente produzir uma frase, ou então ela pode somente escrever o nome, né? Do porquinho, da casinha, do lobo. Isso é uma adaptação, né? Então a gente precisa olhar com um olhar diferenciado para as nossas estratégias de ensino, né? Para as nossas práticas pedagógicas com esse aluno. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído um pouquinho com a aprendizagem de vocês, que vocês tenham adquirido os novos conhecimentos e principalmente que vocês consigam pensar em estratégias, em práticas de trabalho pedagógicas que sejam mais adequadas, né? Que a gente pense no processo de aprendizagem do nosso aluno, que a gente consiga segmentar, né, os nossos objetivos, as nossas atividades para a gente descobrir aonde exatamente está a dificuldade e aí pensar numa adaptação, numa estratégia diferenciada e que isso impacte, né, que isso de fato contribua para a aprendizagem da nossa criança. Quero terminar minha fala com uma frase, um trecho
A experiência constantemente molda o cérebro e, nesse sentido, o cérebro é moldado pelas experiências. Obrigada!